Você está conversando com um amigo num café. De repente, uma sensação estranha te invade. Você já viveu esse momento exato antes. A xícara na mesa, as palavras que seu amigo está dizendo, o ângulo da luz entrando pela janela. Tudo isso já aconteceu. Você sabe que já aconteceu, mas não aconteceu. Não pode ter acontecido. Você nunca esteve nesse café antes. Essa conversa está acontecendo pela primeira vez. Bem-vindo ao mundo bizarro do déjà vu. Cerca de 70% das pessoas já experimentaram déjà vu pelo menos uma vez na vida. Alguns cientistas dizem que é apenas um pequeno erro no processamento de memória do cérebro. Outros sugerem explicações que vão desde universos paralelos até viagem no tempo. Hoje vamos investigar um dos fenômenos mentais mais misteriosos e fascinantes que existem. Prepare-se porque até o final deste vídeo você pode nunca mais experimentar déjà vu da mesma forma. Fica comigo. Vamos começar pelo básico. O termo déjà vu vem do francês e significa literalmente já visto. Foi cunhado pelo filósofo e pesquisador psíquico francês Émile Boirac em 1876. Mas déjà vu não é apenas uma categoria única. Na verdade, existem vários tipos de experiências relacionadas que as pessoas confundem. Déjà vu, a sensação de já ter vivido ou presenciado uma situação atual. Déjà vécu, mais profundo que déjà vu. Não é só já vi isso, mas já vivi isso completamente, incluindo sons, cheiros e até o que vai acontecer a seguir. Déjà senti, a sensação de já ter sentido algo antes, geralmente relacionada a pensamentos ou emoções abstratas. Déjà visité, conhecer um lugar novo como se você já tivesse estado lá antes. E tem também os fenômenos opostos. Jamais vu, olhar para algo familiar e de repente não reconhecer mais. Tipo quando você repete uma palavra tantas vezes que ela perde o significado. Presque vu, a sensação de que algo está na ponta da língua, quase lembrando, mas não conseguindo completamente. Estudos mostram que déjà vu acontece com mais frequência em pessoas entre 15 e 25 anos. Depois dos 25, a frequência começa a diminuir gradualmente. Pessoas com níveis mais altos de educação reportam mais episódios, assim como pessoas que viajam com frequência. Curiosamente, pessoas com epilepsia do lobo temporal experimentam déjà vu muito mais intensamente e frequentemente, às vezes como um aviso de que uma convulsão está prestes a acontecer. Esse fato deu aos cientistas algumas das primeiras pistas sobre onde no cérebro o déjà vu pode estar acontecendo. Mas aqui está a parte frustrante. Déjà vu é extremamente difícil de estudar. Por quê? Porque não dá para prever quando vai acontecer. Ele surge de repente, dura alguns segundos e desaparece. Você não pode simplesmente reproduzir em laboratório. Então, como os cientistas estudam algo tão fugaz e imprevisível? Existem várias teorias científicas tentando explicar o déjà vu. Vamos explorar as principais. Teoria 1. O erro de processamento duplo. Essa é uma das explicações mais aceitas. Seu cérebro processa informação através de vários caminhos simultâneos. Imagine que a informação visual está viajando através de duas autoestradas neurais, diferentes para chegar à consciência. Normalmente, esses dois caminhos chegam simultaneamente ou com milissegundos de diferença, tão rápido que você nem percebe. Mas às vezes, por causa de fadiga, estresse ou só um soluço aleatório, um caminho atrasa ligeiramente. O primeiro sinal chega e é processado. Milissegundos depois, o segundo sinal chega. Seu cérebro interpreta esse segundo sinal como uma memória do primeiro, criando a ilusão de que você já viveu aquele momento antes. É como se seu cérebro estivesse assistindo à mesma cena duas vezes com um atraso minúsculo, interpretando a segunda como uma lembrança da primeira. Teoria 2. Falha na memória de curto prazo.
O neurocientista Akira O'Connor, da Universidade de St. Andrews, propôs uma teoria fascinante. Déjà vu pode ser um sinal de que seu sistema de checagem de memória está funcionando corretamente, não incorretamente. Pensa assim, seu cérebro está constantemente fazendo checagem de integridade nas suas memórias. Ele pergunta, isso que estou vivendo agora realmente já aconteceu antes ou só parece familiar? Durante o déjà vu, o sistema de familiaridade dispara incorretamente, sinalizando, já vi isso. Mas então, o sistema de checagem entra em ação e diz, não, espera, não é possível ter visto isso antes. O conflito entre esses dois sistemas cria aquela sensação estranha e desconfortável característica do déjà vu. Em outras palavras, déjà vu pode ser seu cérebro pegando e corrigindo um erro em tempo real. É literalmente você flagrando um bug e o antivírus do cérebro agindo. Teoria 3. Semelhança holográfica. Essa teoria é mais recente e super interessante. Sugere que o cérebro armazena memórias não como fotografias inteiras, mas como padrões holográficos. Sabe como um holograma funciona? Se você quebrar um holograma ao meio, cada metade ainda contém a imagem completa, só que com menos resolução. Memórias podem funcionar de forma similar. Quando você encontra uma situação que compartilha elementos-chave com uma memória antiga, mesma disposição espacial, luz similar, sons parecidos, seu cérebro pode ativar parcialmente aquela memória completa, fazendo você sentir que já viveu isso antes. É como se seu cérebro estivesse dizendo, essa situação tem 70% de semelhança com algo do seu passado, mas não consigo identificar exatamente o que. Essa ambiguidade cria o déjà vu. Teoria 4. A hipótese do lobo temporal. Lembra que falei sobre pessoas com epilepsia? O lobo temporal medial, particularmente o hipocampo, é crucial para a formação e recuperação de memórias. Quando essa região sofre uma pequena convulsão ou ativação anormal, mesmo em pessoas sem epilepsia, pode criar um sinal falso de familiaridade. É literalmente um disparo elétrico aleatório, fazendo seu cérebro pensar que está acessando uma memória. Estudos com ressonância magnética funcional mostraram que durante episódios de déjà vu, induzidos experimentalmente, há atividade aumentada no córtex parietal e nas regiões frontais, áreas envolvidas em tomada de decisão e resolução de conflitos. O consenso científico atual, déjà vu provavelmente não tem uma causa única. É uma combinação de fatores, fadiga, estresse, sobrecarga de informação e as particularidades de como seu cérebro específico processa a memória. Mas nem todo mundo está satisfeito com explicações puramente neurológicas. Vamos explorar algumas teorias mais, digamos, criativas. Teoria 1. Universos paralelos. Essa vem diretamente da ficção científica, mas alguns físicos teóricos acham que não é tão absurda assim. A teoria de muitos mundos da mecânica quântica sugere que cada decisão, cada evento quântico, cria universos paralelos, onde todas as possibilidades se realizam. Nessa interpretação, você existe em infinitas versões, cada uma tomando decisões ligeiramente diferentes. Alguns especulam que déjà vu poderia ser um vazamento entre essas realidades paralelas, um momento onde você brevemente acessa a memória de outra versão de você que já viveu aquele momento numa linha temporal diferente. É uma ideia fascinante, mas não há absolutamente nenhuma evidência para isso. E vale lembrar, só porque algo é possível na teoria, não significa que é assim que funciona na prática. Teoria 2. Memórias de vidas passadas. Em várias tradições espirituais, particularmente no hinduísmo e budismo, existe a crença em reencarnação. Nessa visão, déjà vu seria uma memória vazando de uma vida anterior.
Você entra numa cidade que nunca visitou, mas conhece as ruas, porque viveu lá 200 anos atrás. Você conhece alguém pela primeira vez, mas sente uma conexão profunda porque foram família em outra vida. Carl Jung, o psicólogo que mencionamos no vídeo sobre coincidências, levava essa possibilidade a sério, embora não literalmente. Ele via isso mais como acesso ao inconsciente coletivo, um tipo de memória compartilhada da humanidade. Cientificamente, não há como testar ou provar reencarnação, e todas as experiências de déjà vu podem ser explicadas sem recorrer a vidas passadas. Mas para milhões de pessoas ao redor do mundo, essa explicação ressoa profundamente. Teoria 3. Premonições e sonhos proféticos. Você já teve aquela experiência de ter um déjà vu e pensar, eu sonhei com isso exatamente? Alguns pesquisadores sugerem que ocasionalmente sonhamos com situações futuras com detalhes surpreendentes, mas esquecemos completamente o sonho. Quando a situação acontece na vida real, a memória do sonho é ativada, criando a sensação de déjà vu. O problema com essa teoria, nosso cérebro é incrivelmente bom em criar falsas memórias, especialmente para justificar experiências estranhas. Quando você sente déjà vu, seu cérebro pode literalmente fabricar a memória de ter sonhado com aquilo, mesmo que você nunca tenha sonhado. Um estudo fascinante pediu para pessoas registrarem seus sonhos religiosamente. Quando analisaram os dados, praticamente nenhum sonho previa eventos futuros específicos de forma verificável. Mas quando perguntados meses depois, muitos participantes afirmavam ter sonhado com eventos que haviam acontecido, mesmo que não houvesse registro desses sonhos. Nosso cérebro está constantemente reescrevendo nossas memórias para fazer sentido da realidade. É um escritor de ficção trabalhando 24/7. Então, como diabos os cientistas estudam algo que não pode ser previsto ou controlado? Bem, eles ficaram criativos. Experimento 1. Realidade virtual. Em 2016, pesquisadores da Universidade de St. Andrews tiveram uma ideia brilhante: usar realidade virtual para induzir déjà vu controladamente. Eles criaram ambientes virtuais com layouts espaciais específicos. Por exemplo, uma área de jardim com uma disposição particular de árvores, caminhos e cercas. Depois, criaram um ambiente completamente diferente, digamos, um museu, mas com o mesmo layout espacial. Os participantes exploravam o primeiro ambiente, depois o segundo. E adivinha, muitos reportaram déjà vu no segundo ambiente, mesmo sendo completamente diferente visualmente. Por quê? Porque a estrutura espacial subjacente era a mesma. Isso apoia a teoria da semelhança holográfica. Seu cérebro estava reconhecendo o padrão espacial familiar, mas não conseguia identificar conscientemente por que aquilo parecia familiar. Mais interessante ainda, durante esses momentos de déjà vu, os scans cerebrais mostraram atividade no córtex parietal, não no hipocampo. Isso sugere que déjà vu pode ter mais a ver com tomada de decisão e resolução de conflitos do que com memória propriamente dita. Experimento 2. Estimulação cerebral. Em estudos com pacientes de epilepsia que precisavam de cirurgia cerebral, neurocirurgiões descobriram que podiam induzir déjà vu estimulando eletricamente partes específicas do cérebro. Quando estimulavam o córtex entorrinal, uma estrutura próxima ao hipocampo, pacientes imediatamente reportavam sensações intensas de familiaridade. Um paciente disse: "É como se eu já tivesse vivido esse momento, mas sei que não vivi. É muito estranho." Isso prova que déjà vu tem uma base neurológica clara. Não é mágica, não é paranormal, é eletroquímica. Experimento 3. Fadiga e estresse.
Pesquisadores também descobriram que podem aumentar a frequência de déjà vu simplesmente privando pessoas de sono ou submetendo-as a estresse cognitivo prolongado. Estudantes universitários reportam mais déjà vu durante períodos de provas. Pessoas com trabalhos estressantes têm mais episódios. Quando você está cansado, seu cérebro comete mais erros de processamento, e déjà vu parece ser um desses erros. Há também evidências de que certos medicamentos podem influenciar. Algumas drogas que afetam neurotransmissores como dopamina e acetilcolina podem aumentar ou diminuir a frequência de déjà vu. Déjà vu fascinou tanto a humanidade que está por toda parte na cultura popular. Vamos explorar algumas representações famosas. The Matrix, 1999. Provavelmente a representação mais icônica. No filme, déjà vu é um glitch na Matrix, um sinal de que algo foi alterado no programa da realidade simulada. O que é déjà vu? Um glitch na Matrix. Acontece quando eles mudam alguma coisa. Embora seja ficção científica, essa cena captura perfeitamente a sensação desconcertante de déjà vu. Algo está errado, mas você não consegue identificar exatamente o que. Edge of Tomorrow, 2014. Groundhog Day, 1993. Esses filmes exploram o conceito de loop temporal, reviver o mesmo dia repetidamente. Tecnicamente não é déjà vu, os personagens realmente já viveram aquilo, mas explora a mesma sensação inquietante de repetição. Stranger Things. A série usa déjà vu e sensações de familiaridade perturbadora para sinalizar interferência do mundo invertido. É uma representação criativa de como experiências de déjà vu podem ser profundamente desconfortáveis. O que todas essas representações têm em comum? Tratam déjà vu como um sinal de que algo está fundamentalmente errado com a realidade. Isso diz muito sobre como a experiência nos afeta. Mesmo sabendo que é só uma peculiaridade neurológica, ainda sentimos como se houvesse algo profundamente significativo acontecendo. Para a maioria das pessoas, déjà vu é uma experiência ocasional e passageira. Mas existe um espectro de experiências, incluindo algumas bastante perturbadoras. Déjà vu crônico. Imagine experimentar déjà vu constantemente o tempo todo, sem parar. Parece pesadelo, né? Mas é real. Em 2010, médicos documentaram o caso de um homem de 23 anos na Inglaterra que desenvolveu déjà vu persistente e debilitante. Ele sentia que já havia vivido cada momento, cada conversa, cada cena. Ficou tão grave que ele parou de assistir TV. Tudo parecia repetição. Parou de ler notícias, achava que já sabia tudo, e desenvolveu ansiedade severa. Ele descreveu como estar preso num loop de tempo. Depois de extensiva avaliação médica, descobriram que ele tinha uma forma rara de epilepsia do lobo temporal combinada com ansiedade severa. Com tratamento, os sintomas melhoraram significativamente. Existem também casos associados à demência, lesões cerebrais traumáticas e doenças neurodegenerativas. Nesses casos, o déjà vu pode ser um sintoma de dano nas regiões cerebrais responsáveis por processamento de memória. Igualmente perturbador é jamais vu persistente, quando coisas familiares param de parecer familiares. Imagine olhar para o rosto do seu parceiro ou parceira e de repente não reconhecer. Você sabe racionalmente quem é, mas a sensação de familiaridade, de conexão, desapareceu completamente. Isso pode acontecer em condições como Capgras Syndrome. Vale enfatizar, essas condições são extremamente raras. Déjà vu ocasional é completamente normal e não indica nenhum problema médico. Mas talvez a questão mais interessante não seja o que causa déjà vu, mas sim o que déjà vu revela sobre a natureza da consciência e da realidade. Déjà vu expõe algo fundamental. Você não experimenta a realidade diretamente. Você experimenta a interpretação do seu cérebro sobre a realidade. Pensa nisso. Neste exato momento, você não está vendo o mundo.
Você está vendo uma reconstrução 3D que seu cérebro criou baseado em sinais elétricos dos seus olhos. Você não está ouvindo a minha voz. Você está ouvindo uma interpretação que seu cérebro fez de vibrações no ar. Toda a sua experiência consciente é uma simulação sofisticada rodando no hardware do seu cérebro. E déjà vu é um momento onde você flagra essa simulação cometendo um erro. Isso levanta questões profundas. Se sua experiência de agora pode ser confundida com antes, o que isso diz sobre a natureza do tempo na consciência? Você realmente experimenta o presente ou sempre está experimentando uma reconstrução atrasada? O neurocientista David Eagleman disse algo fascinante. Seu cérebro vive no passado. Leva cerca de 80 milissegundos para processar informação sensorial. Tudo que você experimenta como agora já aconteceu. Déjà vu pode ser um lampejo dessa estrutura temporal estranha da consciência. Também revela como memória não é gravação, é reconstrução. Toda vez que você lembra de algo, seu cérebro está literalmente reconstruindo aquela memória, e ela muda ligeiramente cada vez. É menos como assistir um vídeo gravado e mais como recontar uma história. Cada vez que você conta, adiciona detalhes, remove outros, enfatiza partes diferentes. Déjà vu acontece quando o sistema de reconstrução dispara no momento errado, tentando lembrar de algo que está acontecendo pela primeira vez. Então, o que fazer quando você experimenta déjà vu? Primeiro, não entre em pânico. Déjà vu é normal, universal e completamente inofensivo na vasta maioria dos casos. Quando você deve se preocupar, se déjà vu acontece com extrema frequência, várias vezes por dia. Se dura muito tempo, mais que alguns minutos. Se vem acompanhado de outros sintomas neurológicos. Se interfere significativamente com sua vida. Nesses casos, vale consultar um neurologista para descartar epilepsia ou outras condições. Mas se é ocasional, aproveite. É uma das experiências humanas mais estranhas e fascinantes. É seu cérebro lembrando você de que a realidade é muito mais estranha e complexa do que parece. Alguns pesquisadores sugerem que você pode diminuir a frequência de déjà vu com sono adequado, gerenciamento de estresse, evitar cafeína excessiva, pausas regulares em atividades mentalmente intensas. Mas honestamente, déjà vu ocasional não precisa de cura. É uma característica, não um bug. Então, voltando à pergunta original, déjà vu é seu cérebro bugando ou é algo mais? A resposta honesta é principalmente seu cérebro bugando, mas de uma forma que revela algo profundo sobre consciência, memória e realidade. Déjà vu nos mostra que somos fundamentalmente processadores de informação, que nossa experiência de realidade é uma construção, que tempo e memória são muito mais fluidos e estranhos do que intuímos. Não precisa de universos paralelos ou vidas passadas para ser fascinante. A verdade neurocientífica é, se alguma coisa mais incrível, você carrega um órgão de 1,4 quilos que está constantemente construindo e reconstruindo toda a sua realidade experiencial. E às vezes ele comete um erro timing que cria uma das sensações mais estranhas que um humano pode ter. Da próxima vez que você tiver déjà vu, em vez de ficar assustado ou perturbado, tente apreciar. Você está tendo um vislumbre raro de como seu cérebro funciona. Você está flagrando a Matrix, não a simulação de máquinas, mas a simulação que seu próprio cérebro cria a cada segundo. E você? Quando foi a última vez que teve déjà vu? Foi só uma sensação estranha ou veio acompanhado de algo específico? Conta nos comentários. Adoro ler essas histórias. Se curtiu esse mergulho profundo nos mistérios da consciência, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explorar outro mistério fascinante da mente humana.